Oi gente, tudo bem? Eu estou hoje nesse lugar lindo, maravilhoso, onde todos nós estamos com muita vontade de estarmos juntos. Como você pode perceber, esse é o teu lugar, né? Nós estamos voltando e estamos voltando a ter comunhão, vamos voltar a ter comunhão. Vai ser uma comunhão diferente, mas não existe regra para se ter comunhão. Nós, quando voltarmos, nós vamos ficar um pouco distantes. Olha só, você vai estar um pouquinho longe de mim, nós vamos estar um pouquinho longe uns dos outros, mas eu quero que você olhe para a Bíblia em Salmo 133, quando diz assim: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, em comunhão, pois ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A ideia de comunhão na Bíblia é a ideia de estarmos juntos, tendo tudo em comum, tendo as mesmas buscas, os mesmos projetos, os mesmos propósitos espirituais. E estamos voltando a isso. Estivemos por quase 7 meses sem nos reunir aqui no templo. Agora estamos voltando. Eu quero te convidar a voltar a ter comunhão, voltar a nos ver, a estarmos juntos, distantes, como você está vendo, mas juntos, no mesmo ambiente, para nós podermos cultuar a Deus. E onde tem comunhão, a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção. Por um tempo estivemos em comunhão bem distante, cada um na sua casa, nos conversamos apenas por mensagens, por telefone, por videoconferência, mas agora vamos voltar a ter comunhão presencial. E eu quero que você venha, eu quero que você esteja aqui, eu quero que você possa desfrutar desse lugarzinho que é seu. Vamos estar um pouco distantes, vamos estar longe um do outro, precisamos continuar um pouco longe, mas estaremos em comunhão, porque se tivermos comunhão e teremos comunhão, o Senhor ordenará a bênção. Estamos voltando. Aquela porta que deixamos fechada por quase 7 meses, essa porta será reaberta. E eu quero convidar você para estar conosco. A partir de hoje, essa porta estará sendo aberta novamente, para que você possa estar conosco em comunhão. E com certeza viveremos muitas bênçãos da parte do Senhor. Amém? Estou te esperando, hein? E depois de quase 7 meses com essa porta fechada, estamos reabrindo e convidando você a voltar. Seja bem-vindo. É muito bom ver você passando por esses portais. Deus te abençoe. Vamos ter comunhão novamente. Seja bem-vindo. Olá, meus irmãos. Tudo na paz? Vocês estão bem? Então, aqui estamos nós para começarmos esse tempo tão lindo diante do nosso Deus. E eu quero convidar você para ouvir o que diz a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 4, versículo 19. Quando a gente chega na presença de uma pessoa, através de um culto, nós não temos noção de como as pessoas estão. Cada um de nós, cada um de vocês, talvez esteja vivendo uma realidade muito distinta da outra pessoa. E é bem provável que talvez existam agora pessoas que estão juntas, mas vivendo situações diferentes, realidades diferentes, questionamentos, alegrias. Independente de qual seja o tipo de emoção, cada um de nós tem uma realidade. Mas a Bíblia tem também uma palavra, e o nosso Deus ele tem uma ação para qualquer que seja a sua realidade. Em Filipenses 4:19, a palavra do Senhor diz que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Amém? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, querida família, você que está aqui nesse momento com a gente, saiba disso, aprenda isso. Independente de qualquer circunstância, o meu Deus, o nosso Deus, suprirá todas as nossas necessidades em glória. Amém? Vamos pedir a Ele que supra essa necessidade, que nos preencha nesse momento. Vamos orar? Pai, eu quero pedir que nesse momento, através
momento de celebração ao Senhor, cada um de nós seja suprido em nossas necessidades, pela graça e pela glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar esse momento celebrando a grandeza e o amor do nosso Deus por nós. Amém? Vamos adorar a Ele? Subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e em meus olhos eu vejo um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo a um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim, e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer,
Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, aqui não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Tu és o Deus da minha salvação, Tu és o Deus da minha esperança, creio em Ti. Ainda que não haja esperança, ainda que tudo pareça ruim, ainda assim insisto em crer em Ti. A minha esperança está em Ti, Senhor, Senhor. Eu ainda creio em Ti. Não dorme aquele que me guarda. Aleluia, aleluia. Aquele que te guarda não dorme. Ele está com os olhos bem abertos e os ouvidos atentos a ouvir a tua oração e o teu clamor. Ainda que as dificuldades venham, Ele continua sendo Deus. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Aleluia. Olá, irmãos, que bênção nós continuarmos adorando ao nosso Deus em toda e qualquer situação, porque Ele continua sendo Deus em todas elas. Eu queria fazer a leitura de um texto com você, de 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4, versículo de número 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu de Deus. A palavra dom tem o sentido de dádiva, de presente. E o texto fala, Pedro escreve para que eu e você, que a gente exerça, que a gente administre aquilo que nós recebemos, de maneira com que as outras pessoas sejam servidas. E eu queria, olhando para esse texto, pensar com você um minutinho apenas, em tudo que eu e você recebemos. Claro que você que pode entregar o seu dízimo, a tua oferta, o número da conta vai aparecer aí na tela, você pode fazer.
trazendo na secretaria ou nos cultos que nós voltamos aí durante a semana, na terça, na sexta, no sábado, ou mesmo no domingo, desde que você faça a sua inscrição pelo site da igreja, pela rede social, enfim. Mas existe tantas coisas que Deus tem dado a você, que você também pode compartilhar. O seu sorriso, o teu abraço, o teu amor, a tua oração. Compartilhar o Jesus que você recebeu com as pessoas que estão longe dele. É tempo de nós compartilharmos, exercermos o dom, administrarmos tudo que Deus tem nos dado, de maneira que outras tantas pessoas sejam abençoadas através de mim e de você. Você sabe que a nossa igreja tem atendido tanta gente, através dos alimentos, através de ofertas para tantos países, tantos missionários. Mas eu e você, nós podemos fazer algo além disso, abençoando outras pessoas, com uma ligação, com uma mensagem que seja, nós podemos fazer mais. E eu queria que você pudesse exercer isso, nesse momento, fechando os seus olhos e orando por cada pessoa que você conhece, orando pelas pessoas da igreja, pelas pessoas que precisam, orando pelos seus vizinhos, pelas pessoas que você conhece. Vamos interceder, vamos exercer esse dom e compartilharmos a nossa oração, os nossos pedidos a Deus pelos nossos irmãos e por quem nós conhecemos. Feche aí os seus olhos, busque ao Senhor. Pai, nós entramos em sua presença, Deus, primeiro te agradecendo, porque o Senhor tem nos dado tanto da tua presença, da alegria que nós só temos no Senhor, da paz que ultrapassa todo o entendimento e só é possível ter em tua presença. O Senhor tem nos dado tanto, ó Deus, o Senhor tem provido as nossas necessidades, a cada instante o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, Pai, nós estamos em tua presença orando, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor já nos deu, pedindo que o Senhor possa nos ajudar a nós compartilharmos com outras pessoas aquilo que o Senhor nos deu. Um alimento, quem sabe um sorriso, um abraço, o teu amor. Pai, tem tanta gente precisando, por isso, cuida de cada pessoa que está me assistindo, de cada família, onde esse culto chegar, em cada casa. Pai, supra as necessidades dos meus irmãos. Se alguém estiver enfermo, que o Senhor possa trazer cura. Mas, Pai, ensina-nos a não sermos egoístas com tudo que o Senhor tem nos dado e a compartilharmos. Cada pessoa, Deus, que tem levado a tua presença, que tem entregue o dízimo, a oferta, cuida de cada família. Aqueles que não puderam fazer também, que o Senhor possa prover na vida de cada um. Se alguém estiver desempregado, Deus, que essa semana seja uma semana de oportunidades. Mas, Pai, que o nosso coração seja tomado em todo tempo, entendendo que o Senhor nos deu muito e nós precisamos compartilhar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pois essa é uma marca do cristão. Na ceia o Senhor compartilhou o pão e o suco com os discípulos. Na multiplicação dos pães e do peixe o Senhor compartilhou com uma multidão. O Senhor nos ensina que amar é compartilhar tudo o que o Senhor tem nos dado. Por isso, Deus, cuida de nós e ajuda-nos a que outras pessoas sejam abençoadas através de cada um. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E louvando a esse Deus, exaltando a Ele por tudo aquilo que Ele nos tem dado, eu queria convidar você a soltar a tua voz, a entregar o teu coração e a adorarmos a Ele mais uma vez, porque Ele é o Deus que cuida de mim e de você. Mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz
Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz. Olá, meu povo lindo de Deus, meu docinho de coco, que bom nós estarmos juntos. Somos felizes, não? Sou feliz porque sou de Jesus. Que música linda, ainda mais cantada por esse Tiago lindo, esses músicos maravilhosos que só a Terceira Batista tem. Gente, claro, estou aqui para pensar numa palavra de Deus com você, mas eu queria, antes da reflexão, lembrar você que nós estamos voltando aos nossos cultos. E nessa volta que nós estamos fazendo aos nossos cultos, eu quero lembrar você, por enquanto nós entendemos que uma forma saudável, razoável, para nós estarmos juntos, seria nós dividirmos e espaçarmos o tempo dos encontros, dos cultos. Então, ficamos para terça os homens, sexta as mulheres, sábado jovens e adolescentes, e domingo, já a partir desse domingo, de hoje, nós teremos o primeiro culto às 5:30 da tarde, mas como nós só temos 145 lugares no templo, nós precisamos que você faça a sua inscrição pelo site da igreja, pelas redes sociais, tá bom? É uma forma de nós cuidarmos, para nós termos o maior número possível de pessoas aqui. Nós ainda não teremos trabalho com crianças e também orientamos as pessoas de grupo de risco, os idosos, a por enquanto não virem. Estamos tentando achar alguma coisa para vocês também. Isso vai durar por um tempo, irmãos, tá? Essa é uma forma primeira, mas talvez nós estamos abertos a mudanças. Talvez daqui a um mês a gente mude esse formato, daqui a 2 meses a gente mude esse formato e a gente comece a ter um culto pela manhã ao domingo. Então, por enquanto, nós vamos ficar com um culto somente às 5:30 da tarde, ok? E aí no domingo de manhã você vai ouvir, vai assistir o culto da mensagem que foi gravada no domingo anterior. Então hoje nós vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 12 até o 16, porque lá nesse texto, o Senhor nos chama a uma vida diferenciada com Deus. A gente é muito voltado a buscar uma vida diferenciada nesse mundo. Mas uma vida diferenciada nesse mundo, ela começa com uma vida diferenciada com Deus. Não é o inverso, ok? E aí eu queria chamar você, já que a gente está voltando para os cultos, voltando às celebrações em grupo, eu queria muito que você voltasse, mas com uma bateria carregada, animado, reavivado, e esse é o propósito dessa reflexão. Então Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 12 até o 16, o Senhor fala assim: como vocês sempre obedeceram, não apenas na minha presença, mas também na minha ausência, desenvolva a salvação de vocês com temor e tremor, pois Deus é quem efetua em vocês o querer e o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam todas as coisas sem discussões, queixas, para que vocês então venham a se tornar puros, inculpáveis, filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas nesta geração vocês devem brilhar como luzes neste mundo. Queridos, é impressionante o convite que o Senhor fala para nós. E aí ele diz que nós devemos brilhar, e ele fala assim: retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente por vocês. Assim fala o apóstolo Paulo. Queridos, não é novidade que nós estamos vivendo dias distintos,
tudo que se conhece na história, de tudo que se conhece, de tudo que você já experimentou, esses dias que nós temos vivido são dias distintos. Nunca a vida foi tão esquisita. Meu Deus, de verdade. Nunca nós vivemos uma situação tão estranha, tão anormal, onde as pessoas choram por vontade de dar um abraço, vontade de estar junto. Enfim, é um tempo diferente. Mas, para que você não venha cair, não venha se diminuir, não venha murchar na sua vida espiritual e, consequentemente, em outras áreas da sua vida, é necessário que nós tenhamos uma vida excelente com Deus. Não existe receita melhor, não existe outra coisa a fazer a não ser, em meio a qualquer situação, principalmente em situações como essa, você buscar uma vida de excelência, uma vida espiritual de excelência, porque só assim você vai evitar muitas perdas, muitas dores e muitos desgastes. Amém? Às vezes as pessoas elas pensam que a resposta para algumas coisas está em outro lugar que não seja Jesus, mas por favor, a Bíblia sempre te ensinou o contrário disso. E se nesse tempo que ainda está um tempo difícil, viva a sua vida espiritual num nível de excelência, por favor. E é isso que vai fazer você sofrer menos, evitar desgastes, evitar dores. Amém? Esse texto ele nos chama para isso. A vida espiritual, infelizmente, ela tem sido muito banalizada. Vamos ser sinceros? Eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho a resposta, mas a verdade é que a vida espiritual tem sido banalizada, e às vezes até por alguns que se dizem cristãos, às vezes até por alguns que se dizem líderes, que no meio de uma pandemia, no meio de uma situação como essa, poderiam se levantar como liderança, como bases, como estrutura, tem banalizado a vida espiritual, tem banalizado o cristianismo, tem afetado pessoas de forma negativa. Misericórdia, meus irmãos. Nós temos que lutar contra isso. E temos que nos posicionar, senão daqui a pouco nós somos nivelados no mesmo nível, pesados com o mesmo peso na mesma balança. Não. Em nome de Jesus, não. Por isso que esse texto, o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto, ele chama cada um de nós a vivermos uma vida espiritual que nos ponha acima de tudo isso. Sim. Uma vida espiritual que nos ponha acima, que ponha você, a sua vida espiritual ser vivida num nível que ponha você acima de todas essas coisas que nós temos vivido. A tudo isso você tem ouvido falar. Meu Deus, é tanta coisa pequena afetando, desviando pessoas, esfriando pessoas, escandalizando pessoas. Em nome de Jesus. É tempo de nós nos levantarmos. E esse texto, se você prestou bem atenção, Jesus ele nos ensina, 3 coisas muito básicas. Primeiro, ele fala para nós desenvolvermos a nossa salvação. Depois ele fala para nós vivermos de forma irrepreensível. E depois ele fala, olha, você deve brilhar como luz no meio da escuridão. Esses 3 ensinos nesse texto, ele aponta para uma postura de vida espiritual ativa. Guarda isso. Vida espiritual ativa. E aí, no versículo 12 e 13, a primeira coisa que ele fala que nós fomos criados por Deus para crescer. Só que, diferente do que muitos pensam, o crescimento que tantas pessoas buscam não começa aonde muitos têm buscado. Queridos, a base de todo o crescimento, ela começa em Deus, porque Deus é a fonte de todas as coisas. Quer ser bem-sucedido em qualquer área, o que você falar aí, quer ser bem-sucedido? Lembre, a fonte está em Deus, a sua fonte é Deus. Escreve isso na tábua do teu coração. Jesus é a fonte, é o nascedouro de todo o meu sucesso.
não existe nenhum sucesso que não nasça na presença de Deus. Qualquer outra busca, qualquer outra tentativa de crescimento, ela será em vão. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou isolando uma área da sua vida, porque não adianta você estar muito bem numa determinada área e você não estar bem em outra área. Por isso que se você está aí em Cristo, se Jesus é a sua base, aí Ele vai cuidar de todas as formas, de modo que você vai viver muito bem. E aí você vai experimentar o que é crescimento. Crescimento dentro de uma visão de Deus. Porque esse crescimento, que esse mundo materialista, que esse mundo capitalista, esse mundo louco que se vê por aí, não, isso aí não é crescimento não, isso é loucura, isso é divisão, isso é exclusivismo, isso é loucura, ok? É por isso que esse mundo está tão louco, onde as pessoas, elas até se matam na busca de um crescimento. Sim, elas causam destruição para que elas, não, isso não existe, queridos, isso não é de Deus, e nós temos que nos livrar disso. O verdadeiro crescimento humano, aliás, o verdadeiro crescimento espiritual, ele acontece quando tem crescimento humano. E o verdadeiro crescimento humano, ele começa com uma vida espiritual baseada em Jesus. Quer ver uma coisa? A maioria das pessoas, se você perguntar, elas vão dizer que creem em Deus. Mas não é a maioria que busca a Deus. Pensa nisso. É incrível, se você perguntar para a maioria das pessoas que você conhece, você crê em Deus? Creio, todos eles creem. Agora eu te pergunto, quantos deles buscam verdadeiramente a Deus? Ou seja, o percentual dos que creem é muito maior do que o percentual dos que buscam. Então, crer sem buscar é um crer vazio. Entendeu a seriedade? Quer ver outro exemplo? Pergunta aí, faz uma pesquisa, quem acha importante fazer o bem? Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que não acha importante fazer o bem. Agora eu te pergunto, quantos fazem o bem? Na verdade nós vivemos no mundo onde as pessoas querem receber o bem. Agora imagina se todas as pessoas que acham importante fazer o bem, e quando eu falo fazer o bem aqui, é em qualquer sentido. Aí você vai perceber que o mundo seria muito melhor, as pessoas, a sua rua, o seu bairro, onde você mora, seria muito melhor se todos aqueles que acham importante fazer o bem, fizessem o bem. Meu irmão, por isso que a minha visão de igreja, não é essa igreja que pede as coisas para ela, pede as pessoas para ela. Não, isso aí é qualquer outra coisa, menos igreja. Porque a verdadeira igreja é aquela igreja que sai. Aquela igreja que sai. Não é aquela igreja que quer estufar. Não, é aquela igreja que sai. Se ela não sai, se ela não faz, se ela não acontece lá fora, não adianta ela acontecer dentro. Se uma igreja não acontece no mundo, não acontece nas ruas, não acontece nas favelas, não acontece nos dilemas humanos, se ela não acontece nas questões sociais que estamos vivendo aí, aliás, meu Deus do céu, como a igreja está calada diante de algumas atrocidades humanas e sociais. Sim, como que a igreja está calada? Então não adianta ser igreja dentro do templo, na hora do culto, fazendo um monte de coisas, mas quando eu falo igreja, esquece a instituição jurídica, porque a igreja é você, a igreja sou eu. É incrível como que a igreja está calada. E aí, o que a Bíblia está nos ensinando? Ela está dizendo, desenvolva a sua salvação, isso é crescimento. Quando a Bíblia fala no versículo 12, desenvolver a salvação de vocês, ela está dizendo, bota em ação, evidencia quem você é. Isso, torne a sua vida com Deus clara. Gente, talvez você nunca parou para pensar, mas se todas as pessoas que acham importante fazer o bem, fizessem, o mundo eu acho que estaria bem diferente. Que tal começar por nós? Eu fico muito feliz, quando em meio a uma pandemia como essa, uma dificuldade tão grande quanto essa, nós estamos tendo
os membros da Terceira Batista, eu vou dizer, se não a maioria deles, se mantendo firmes, ativos, fiéis. E aí a igreja, então, a Terceira Batista, ela consegue continuar sendo igreja mesmo em meio a essa pandemia. O pastor Éder falou para você agora há pouco das ações que nós temos. Só o fato de essa igreja estar funcionar tão bem como funcionou durante esses últimos 6, quase 7 meses, isso são pessoas colocando a salvação em prática, em crescimento, em desenvolvimento. Por isso que a Bíblia diz: desenvolva a sua salvação. Então está aí uma dica. Se você acha importante fazer o bem, faça o bem. Há dias atrás, eu vivi uma experiência tão interessante. Havia um grupo de pessoas trabalhando próximo à minha casa. E eu acho que ninguém está sentindo calor, né? Misericórdia, Jesus. Ah, que coisa. E aí, lá pelo meio da tarde, um calorzinho básico aí de quase 50 graus, eu parei uma atividade que eu estava fazendo e fui tomar uma água. Eu vi um limão e eu resolvi espremer. Eu gosto muito de espremer o limão na água e tomar. E aí eu fui tomar exatamente na varanda, olhando para aquela cena, aquele grupo de pessoas trabalhando próximo à minha casa. E eu falei, meu Deus, eles gostariam talvez tanto de tomar uma água com limão, só que eu resolvi adoçar essa água com limão. E aí, sabe o que aconteceu, né? E aí eu fiz lá um monte de litros, levei para eles. É impressionante, já faz um tempo isso. Mas é incrível como que uma simples limonada, para uma pessoa que está trabalhando debaixo de um sol quente, na sua rua, trabalhando por você, porque a rua é minha, eu moro lá. Eu vou usufruir daquilo ali. É incrível como que aquilo faz diferença na vida de uma pessoa. Mas teve uma outra diferença. Desculpa estar compartilhando uma questão mas se eu estou pedindo para você fazer uma coisa, eu tenho que falar o que eu estou fazendo também, né? Misericórdia, senão... E aí foi muito interessante que a gente não esquece, né? Eles passam perto de mim, a gente se encontra, eles já estão trabalhando em outro local, e eles de vez em quando perguntam, e a limonada, pastor? Tipo assim, traz outra. Mas é incrível como que quando nós falamos de fazer o bem, nós não estamos falando de uma coisa gigantesca, nós estamos falando de coisas simples. E aí eu queria muito que nós... Porque algumas pessoas, quando perguntam assim, quando a Bíblia diz para que eu desenvolva a minha salvação, a Bíblia está pedindo para eu fazer o quê? Para fazer as coisas simples acontecer, queridão. Não se preocupe em fazer as coisas grandes, não. Não. Comece a fazer coisas simples. Comece a ter atitudes simples. Amém? Meu Deus. E eu gostaria muito que você começasse a pensar aí agora. Eu acabei de dar um testemunho simples. Mas comece a pensar aí numa coisa pequena, num bem pequeno, mas que você fez. Lembra que eu falei agora há pouco que muitos creem em Deus, mas poucos buscam a Deus? É a mesma ideia. E aí eu gosto muito dessa ideia de que o primeiro crescer, que a Bíblia nos ensina aqui, o primeiro desenvolver a minha salvação, está se referindo a um crescimento contínuo na vida espiritual, onde o meu alvo é isso, meu alvo é Cristo. Você cantou isso hoje já? Você já cantou isso hoje, né? O seu alvo precisa ser Jesus, cada vez mais perto. Como isso? Como? Através de louvor, através da oração, através da Bíblia, através da sua fidelidade, através das suas atitudes. Isso é o que nos faz melhores. Quer ser melhor? Comece a fazer coisas melhores. Ninguém nunca vai ser melhor se não fizer coisas melhores. Para que eu seja melhor, eu preciso fazer coisas melhores. Você gosta dessas frases que eu falo de vez em quando, né? Pois é. Mas por favor, para de gostar. Eu vou te desafiar uma coisa. Eu sei que você vai escrever isso aí, você vai postar isso aí numa rede social, né? Olha, escreve assim, Pai PV.
para que eu seja melhor, eu preciso fazer coisas melhores. Mas escuta aqui, você só vai escrever essa frase se você fizer uma coisa melhor. Aceita o desafio? Que legal. Por favor, né? Eu estou te motivando a fazer uma coisa melhor para que você possa escrever isso aí, para motivar outras pessoas, e vai. E quem sabe você quer até dar o seu testemunho quanto a isso. É tempo de nós buscarmos, meus irmãos, um outro nível de relacionamento com Deus. Meu irmão, minha irmã, ô bênção de Deus, se uma situação como essa pandemia não gerou nada em você, meu Deus, é tempo de nós nos movermos, é tempo de sermos uma outra igreja. Outro dia a pessoa falou assim, mas vai ser tão complicado, né, a igreja não poder estar junto, longe, sem poder se abraçar, e aí? Vamos inventar uma outra forma, vamos dar um outro jeito, vamos fazer alguma outra forma de sermos uma igreja tão relevante, tão feliz, né? Seja criativo, tá bom? Seja criativo. Lembre-se, quando você entra em ação, o céu entra em ação, meu filho. A sua ação move a ação de Deus. Quando você age para Deus, Deus age para você. A Bíblia diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vocês. Entre em ação e Deus entrará em ação. Comece a fazer e Deus vai fazer. Ih, coisa boa, né? A gente ficaria por aqui desenvolvendo essa ideia dia todo. Lembra disso. A nossa ação, ela move a ação de Deus. Às vezes queremos que Deus faça algumas coisas, mas a nossa ação move a ação de Deus. E aí, a Bíblia continua, né, o texto de Filipenses continua, quando no versículo 15, esse texto nos chama a uma coisa tão interessante, porque ele fala assim, olha, procurem viver como filhos de Deus inculpáveis. Gente, você já parou para pensar o que significa viver como filho de Deus inculpável? Inculpável significa sem culpa, tá? E aí eu queria que você atentasse para as verdades desse texto. Inculpável, aquele que não tem culpa, aquele que não se afeta, aquele que não se contamina, aquele que não está preso. Não, filho, Jesus nos libertou, nós não estamos presos. Não estamos presos a nada. A igreja não pode ser um grupo de pessoas fechada no lugar. Aqueles são os diferentes, aqueles são os assim, aqueles não. Lembra que eu falei agora há pouco sobre a presença da igreja na sociedade? Eu fico imaginando, será? Sei que esse negócio aqui é meio pesado, mas será que nós não temos culpa em muitas coisas que nós estamos vendo por aí? Será que o fato de nós nos calarmos tanto, a gente também, nós não corremos o risco de nos tornarmos culpados? Qual é o seu posicionamento diante de tantas situações, diante de tantas coisas complicadas como nós temos agora? Sim, porque algumas pessoas, elas se declaram tão cristãs, mas elas não são cristãs em algumas coisas. Como é que é, como você é como igreja diante do racismo? Sim? Eu não mexo com essas coisas. Para com isso, meu filho. Sim, eu te pergunto. Você é daqueles que ainda faz piadinhas? Você é daqueles que preconceituosos? Você é daqueles que brinca com situações? Sim, por favor. Quando eu falo que a igreja, às vezes, a gente tem que pensar muito, porque às vezes nós podemos ter algumas culpas. Lá no passado, todo mundo lembra muito bem do pastor Martin Luther King, quando ele disse aquela famosa frase. Mas por favor, estuda mais um pouquinho da vida dele. Estuda um pouquinho da vida de pessoas que, como
homens e mulheres de Deus se posicionarem em relação a algumas coisas, se posicionarem em relação a alguns problemas sociais. A igreja precisa, lembra que eu falei agora há pouco, a igreja precisa sair de dentro do templo e ir para fora, ser igreja lá na rua, ser igreja em qualquer lugar? É tempo de nós fazermos isso, gente. É tempo de nós mobilizarmos, é tempo de nós agirmos. É tempo da igreja parar de pensar que o trabalho social dela é apenas entregar a cesta básica. É tempo da igreja parar de ser essa igrejinha que entrega a cesta básica, o que é muito bom, glória a Deus, aleluia por isso, mas isso não é tudo. Eu me lembro de um tempo onde igreja missionária era aquela igreja que mandava a maior oferta para a junta de missões, mas na igreja mesmo não fazia nada. Ela levantava um alto valor financeiro e mandava lá para a junta. E talvez tenha alguém me ouvindo aqui e vai pensar, mas isso não é missões? É missões em parte, mas tome cuidado porque você pode estar terceirizando a sua vida missionária. Porque de repente você pode tirar R$1.000 do bolso e entregar para a junta de missões, mas você não falou de Jesus da sua boca. Tá certo, pegue o seu dinheiro, manda para a junta sim, mas também aprenda a falar de Jesus. Amém? Você me entende? Porque senão nós fazemos uma coisa e não fazemos outra. Senão você faz uma comida muito bonita, mas você esquece do sal, você esquece do tempero. E quando eu falo de tempero, nesse contexto, eu estou me referindo à sua ação, à sua atitude. Por isso que às vezes eu me pergunto, será que a igreja não tem algumas culpas? Eu penso que é hora de nós voltarmos para os cultos e preenchermos alguns espaços na sociedade. Sim, preenchermos alguns espaços. Por exemplo, nós estamos em época de campanha política. Por que algumas pessoas querem ser políticos? Eu queria que você fizesse um exercício. É fácil. Voltar a 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando tinha um monte de pessoas que foram candidatos e aqueles que foram eleitos, e olha lá o que eles escreveram nas suas propostas. É bem provável que você votou no seu amigo, e o seu amigo, nesses 4 anos, engavetou o que ele tinha dito que faria. Aí o que acontece? Nós não nos posicionamos. Nós nos apaixonamos por algumas coisas e esquecemos de outras. Eu queria que a igreja, quando a gente ouve esse texto, Paulo dizendo assim, desenvolva a sua salvação e viva como filho de Deus inculpável. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É tempo de nós termos uma vida espiritual ativa. É tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de nós agirmos, é tempo de nós, muitas vezes até brigarmos por algumas coisas que estão erradas. Mas desde que a gente lute para que ela fique certa. Amém, gente? Espero que você esteja entendendo essa palavra, porque eu estou te chamando a ser alguém, a ser um cristão com a vida espiritual ativa, em todos os sentidos, porque na verdade assim, não dá para eu fazer tudo, não dá para um pastor, não dá para uma pessoa fazer tudo. Agora a somatória de todos nós, o problema é quando nós nos calamos, todos nós nos calamos em relação a algumas coisas. É muito bom, é muito lindo quando você vê algumas pessoas fazendo algumas coisas que estão causando um marco na sociedade, fazendo as outras pessoas pensarem. Glória a Deus pela sua vida, pastor Antônio Carlos, da Igreja Presbiteriana no Rio de Janeiro, em Copacabana. Você deve conhecer. Sabe que de vez em quando acontece aquele monte de cruzes fincadas na praia, que aparecem uns tontos lá derrubando aquela cruz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pois é, quem finca aquela cruz, não sei se você sabe disso, é um pastor. Sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo a sociedade pensar. E o grande problema é que às vezes nós não estamos gerando isso. Deus te abençoe, queridão. Finque cruz, pano branco, é o que Deus chamou você para fazer. Mas o problema é quando nós nos anulamos e não fazemos nada. E aí as pessoas ao nosso lado nem sabem quem nós somos, não sabem que somos cristãos. E aí, ao invés de sermos cristãos inculpáveis, nós corremos o risco de nos tornar culpáveis. Porque a Bíblia fala uma coisinha bem interessante, algo do tipo assim, quem sabe fazer o bem e não faz, o que mesmo?
comete pecado. Oxe, é mesmo? É. Quem sabe fazer o bem e não faz, quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. Por isso que eu estou chamando você para nós voltarmos à ativa. Voltarmos à ativa. E o Espírito Santo te capacita a ser um diferencial nessa terra. O Espírito Santo te capacita a ser uma pessoa de Deus inculpáveis. Mas eu queria chamar você para nós realmente voltarmos. Se esse tempo, se esses 6, quase 7 meses, de alguma forma fez com que você parasse, fez com que você se apagasse, é tempo de você se levantar, é tempo de você se reposicionar, é tempo de você mostrar que você é um cristão ativo. Até porque a ideia seguinte desse texto, no versículo 15, a parte B, ele diz assim, que você seja como uma luz que brilha na escuridão. Ele diz, resplandeça como luz na escuridão. Gente, nós não podemos ser apagados pelas coisas que estão à nossa volta. Não podemos. Por favor, não deixe nada te apagar, porque a tua luz não é uma luz daqui, a tua luz é a luz do céu. Então, se a sua luz está apagando, significa que alguma coisa do céu está sendo fechada sobre a sua vida. Não deixa, não fecha a porta do céu sobre a sua vida. A tua luz é Jesus. E Ele, se você não está brilhando, tem alguma coisa errada. Em nome de Jesus, você está sendo chamado. Você está sendo chamado a brilhar a tua luz. Como a palavra do Senhor diz em Mateus. Brilha a tua luz diante dos homens, para que eles vejam as tuas boas obras, e eles então glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Queridos, não deixa nada apagar a tua luz, não. Amém, meu irmão? Não deixa nada apagar. Não deixa nada apagar quem você é. A pessoa linda de Deus que você é. Não deixa nada impedir você fazer aquilo que você pode fazer em nome de Jesus. Amém. Vamos nos unir. Vamos voltar às atividades presenciais da igreja, mas gerando um sacode do céu nesse lugar. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Deus nos chama a brilhar. E quando Ele fala, para que nós possamos brilhar como luzeiros no mundo, Ele está querendo exatamente isso. Que eu e você possamos ser diferentes, mas fazer diferença. Amém? Ore ao Senhor. Eu gostaria que você orasse a Deus e pedisse isso. Pai, eu preciso brilhar. Eu preciso brilhar a minha luz. Eu preciso me despertar. Eu não posso apenas ficar aqui achando que é muito bom fazer coisa certa. Eu preciso fazer. Eu não posso ficar aqui achando que é muito bom algumas coisas. Eu preciso fazer. Eu preciso ser um diferencial nessa terra. E Deus me chama para que eu seja um diferencial nessa terra. Você não precisa fazer muito. Basta que você faça uma limonada para quem está trabalhando no sol. Já vai ser muita diferença. Você entende o que eu falo ou não? Eu sei que você entende. Você é capaz de fazer muita coisa. E o mundo será melhor quando cada um de nós começar a fazer exatamente esta pouca coisa. É pouco, mas se eu faço, se torna muito. É igual aquela história que uma pessoa disse assim, mas o que eu faço é uma gota no oceano. Lembre-se, quando a tua gota cai no oceano, a sua gota se torna o oceano. Senhor Jesus, obrigado por esse convite. Obrigado por esse convite que o Senhor nos chama a voltarmos. Mas não só a voltar aos cultos presenciais. O Senhor nos chama a voltar, a sermos cristãos que brilham. Luzes que brilham nessa terra escura. O Senhor nos chama a sermos pessoas de Deus nessa terra sem Deus. O Senhor nos chama
a sermos luzes nessa terra sem luz. O Senhor nos chama a trazer a presença de Deus para esta terra tão sem Deus. O Senhor nos chama a sermos a extensão das tuas mãos nessa terra. O Senhor nos chama a fazer uma limonada gelada para quem trabalha no sol da tarde. O Senhor nos chama a fazer o que podemos, a ser quem podemos ser em Jesus. Obrigado, porque no Senhor nós podemos fazer muita diferença. Nos perdoe, Pai. Sim, nos perdoe se somos culpados de alguma coisa. Nos perdoe se a terra está escura, quando na verdade nós somos a luz. Nos perdoe quando tem tanta coisa ruim, quando nós poderíamos fazer tanta coisa boa. Nos perdoe. Ensina-nos a sermos uma igreja que sai para fora do templo. E é uma igreja que acontece nas ruas, nos becos, nos prédios, na sociedade. Uma igreja que acontece na vida das pessoas. Nos ajude nisso. Diga para o Senhor isso: Pai, eis-me aqui para brilhar a tua luz. Em nome de Cristo, Pai. Amém. Amém? Deus do meu viver, Tu és o meu ar, Deus no acordar, Deus no meu dormir, Deus no descansar, estás no trabalhar, Deus da minha mente, Deus no meu falar. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Deus na esperança, estás nos meus sonhos, Deus no meu olhar, Deus no espera, Deus na alegria, Deus na tristeza e na amargura, és minha cura. Seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim, seja tudo em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim, a esperança da glória. Tudo és em mim. Seja tudo em mim, 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 seja tudo em mim. Amém. Como é bom nós sabermos que quando Jesus é tudo em nós, tudo isso que nós conversamos se torna possível. Que o Senhor te capacite
a crescer, a desenvolver a sua salvação. Em nome de Jesus. Minha oração é que você seja levantado como luz nesta terra. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito. Eu quero aproveitar e lançar algumas palavras de gratidão nesse momento. Hoje, esse culto é o nosso último culto gravado. A partir de agora, nosso culto ele será transmitido ao vivo. E aí o culto de domingo, às 5:30 da tarde, ele será transmitido ao vivo e ele ficará para que as pessoas que não puderem vir nos cultos ainda, elas possam assistir o culto que nós vamos celebrar aqui a partir de hoje, às 5:30 da tarde, ok? Então até domingo que vem, aí você terá então todas as semanas o culto que foi do domingo anterior para você assistir, e aí você fique muito à vontade. E eu queria agradecer muito, muito, todo esse tempo, mais de 6 meses, quase 7 meses, não sei se você sabe, nós fomos uma das primeiras igrejas a parar os cultos, e estamos sendo a última igreja. Todas as igrejas voltaram, nós estamos voltando somente agora. Então, nós acabamos gravando os cultos muito mais tempo. E nós somos muito abençoados. Eu queria começar a agradecer a Deus por essa turminha linda. Aqui, eu queria que vocês pudessem ver. Chega para cá, deixa a turma te ver. Eu queria que vocês pudessem, nesse momento, vocês pudessem entender que vocês representam todo o ministério de louvor da Terceira Batista. Tá? Vocês não estão vendo, mas tem um baterista escondidinho ali. Desce da sua bateria e vem para cá também, por favor. Nesse tempo todo nós somos muito abençoados. A Camila, nossa querida Camilinha, teve um trabalho maravilhoso. Ela não pode estar aqui hoje. Camilinha, Deus te abençoe. Rafael Ito também não pode estar aqui hoje, mas ele é o responsável por todas as edições dos cultos. Eu louvo a Deus pela vida do Herbert. Herbert, vem aqui comigo, vem cá. Herculano, o Herculano, meus irmãos, ele atravessa a cidade, ele mora quase que em outra cidade, né? E eu queria que ele viesse aqui também para ser honrado, tá? E eu sei que não dá para vir todas as pessoas, mas né, a gente vai estar fazendo isso. O Júnior, tenta vir aqui um pouquinho também. A gente vai, só para que as pessoas possam ver vocês nesse momento. Patrícia, eu sei que nesse momento a Meire está lá cuidando, mas vem cá, Patrícia, vem cá, dá um pulinho aqui, representando todas as intérpretes. Gente, aqui comigo está o Herbert, menino que cuida do som. Esse menino faz o som ficar lindo. Está o nosso querido Herculano, que é ele que é responsável por parte dessa gravação. Aquele que chegou ali agora, aqui, é o nosso baterista. Eu queria que nós nos uníssemos, e eu queria nesse momento apresentar a todos vocês, uma palavra de gratidão. O Júnior está chegando aqui, está ali, Junão, vai ser papai daqui uns dias. Toda essa turma, tá? Eu queria que você, quando você está na sua casa, você recebe um culto montadinho, preparadinho, bonitinho, sem nenhuma dificuldade, eu queria que você pudesse agradecer a Deus por essas pessoas que voluntariamente se oferecem para fazer a melhor forma de você permanecer na presença de Deus. Muito obrigado, Júnior. Herbert, pode voltar lá para os postos de vocês, né? Herculano, eu sei que vocês precisam continuar lá. Obrigado aos pastores, obrigado aos irmãos. A Meire que está lá interpretando. Meire, Deus te abençoe, viu? Você é bênção de Deus. E eu queria agradecer a Deus por cada um de vocês. A partir de agora, então, eu estou dando essa palavra de gratidão, porque a partir de agora, nós estaremos com os nossos cultos presenciais, ok? Lembrando que, para você vir no culto de domingo às 5:30 da tarde, você precisa fazer a sua inscrição nas redes sociais da igreja, apenas dar o seu nome, para nós controlarmos a quantidade de pessoas, haja visto que nós não podemos receber todo mundo aqui. Sintam-se todos abraçados, e a partir de agora,
A gente vai continuar se vendo por aqui, mas a gente vai se ver mais pertinho, tá bom? Então, por favor, não sei se já vai dar hoje à tarde, né? Mas se ajeita aí, porque você, a partir de agora, você vai poder estar conosco. Ou na terça-feira, no culto dos homens, às 8 da noite, ou na sexta-feira, no encontro das mulheres, às 8 da noite. No sábado, às 8 da noite, jovens e adolescentes. E no domingo, 5:30 da tarde, aqueles que fizerem a inscrição, tá bom? E você tem a semana toda para fazer a sua inscrição. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por cada um. Eu espero não ter esquecido de agradecer a alguém aqui. Mas se eu esqueci, sinta-se abraçado, tá? Desde a pessoa que abriu o portão da igreja, até as pessoas que limparam, que cuidaram, enfim. Glória a Deus por toda a Terceira Batista de Marília. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. E agora, não posso esquecer, né? O nosso abraço.